Uma das histórias que sempre comentam comigo, às vezes que nós estamos numa roda falando sobre as cidades norte mineiras, sobre São Romão, é que há uma passagem, inclusive no livro O Diário de Bordo da Dona Lourdes, quem leu pode lembrar, que descia uma barcaça e tinha dois meninos no barranco pedindo rapadura. E o pessoal da barca negou. O que aconteceu então? Essa barca subia e rodava. O rio não deixava a barca subir. E eles diziam que isso eram poderes que essas crianças tinham. Aí o barqueiro foi e deu uma rapadura para os meninos e o barco pôde seguir subindo. O que você sabe nessa história de São Romão que nos leva a esse tipo de contexto? Bem, toda a cidade ribeirinha ela é muito rica nessas histórias, né? Então, aqui em São Romão a gente ouve muita história de caboclo d'água, sereia, mãe da lua, a história que a gente contou do pé de tamarindo. Então isso é muito místico, isso é muito do povo barranqueiro. E São Romão ela ficou muito tempo conhecida como uma cidade rica em feitiçaria. Isso devido também, como a gente já falou anteriormente, a população escrava é muito grande, então eles traziam para cá tudo que eles tinham da matriz africana, né? São Romão ela tem uma ligação muito forte com a questão escrava. E eles traziam, esses afrodescendentes traziam para cá esses escravos de matriz, toda a cultura deles, né, de matriz africana, eles traziam para cá também. No período do sincretismo, muitas das coisas para ter ligação ainda com o seu povo, com a sua origem, eles mantinham as tradições lá. E a gente tem esse reflexo até hoje. A gente tem um grupo de batuque aqui em São Romão. Nós temos batuque, o Bumba Meu Boi, roncador, bonito. Essa é uma cuíca gigante, já viu? Tamborzão, aí fica um em cima e fica um puxando o pano molhado embaixo. Igual uma cuícazinha. Entendi, mas é tamanho gigante. Grande. E é de matriz africana também. Mas o batuque, quem vê, fala, isso aí é roda de terreiro. Então, como eu disse, muito dessa cultura foi trazida pelos africanos para cá. Os navios negreiros abasteceram São Romão por muito tempo. Tem um censo de 1820, que ele consta aqui que a população era quase 40% escrava. Então São Romão por muito tempo ela carregou essa característica de ser uma cidade do feitiço. Mas aqui a justiça de São Romão era muito forte. Então muitos agregavam isso também. Que a forma punitiva de São Romão ela ficou conhecida na região inteira. E hoje a gente vê reflexo disso. A gente ainda tem os grupos culturais do batuque, tem o roncador, tem a congada que é muito forte. Então todas essas culturas elas foram trazidas pelos escravos aqui. Na maioria deles são africanos. Eu te perguntei sobre as histórias. Eu te contei a história dos meninos que pararam o barco subindo. Você conhece alguma outra história que envolve algum tipo de benzimento ou de feitiçaria no cotidiano? Tem as lavadeiras, né? Hoje a gente não tem mais, que serviu por muito tempo de ofício, que seria o serviço das lavadeiras do velho Chico. Eu já fiz algumas entrevistas com elas também. Muitos cânticos tem um pouquinho ainda desses traços de feitiço, de algo nesse sentido. Um dos casos curiosos que muita lavadeira contava é que quando a criança ela nascia em São Romão, jogava na parede. Se ela ficasse pregada, ela seria um bom feiticeiro. Se caísse no chão, seria uma pessoa normal. Então isso foi passado de geração em geração. A questão histórica documentada de São Romão é pouca. Como eu falei, a cidade é de 1668. Mas o que a gente carrega muito forte é a tradição oral. E tudo que é passado de geração em geração, ela vem se perpetuando. E muito desse contexto aconteceu aqui nesse pé de tamarindo, onde a gente está aqui hoje. Pois é, inclusive eu quis chamar a atenção e pedir para nós remexer nessa história, foi justamente porque as loas, que eram cantigas feitas pelos remeiros, pelos raposeiros, eram um traço muito forte, que eles diziam remando e cantando, inventavam as coisas. E como eles inventavam as letras, de acordo com a cidade que eles passavam e a receptividade que eles tinham, eles colocavam um apelido, porque eles eram chamados de porcos d'água, que eram negros fortes e eles usavam só um saco, eles cortavam o buraco do pescoço e dos braços e usavam aquilo. Então eles eram chamados de porcos d'água, de um monte de apelido, de piau, de um monte de coisa. Então quando eles passavam na cidade, eles escolhiam um apelido. Por exemplo, eles falavam Icatu, cachaça podre. A Barra só dá ladrão. São Romão da feitiçaria. Pirapora, alegria, né? Vamos colocar essa alegria.
Então, por isso ficou marcado. Então, sempre que você pega a literatura qualquer, que você vai, que tem uma loa ou que tem um comentário mais antigo, São Romão, sim, ele é citado em verso, poesia e prosa como a cidade da feitiçaria. Por isso eu quis trazer isso, para que as pessoas conheçam, isso faz parte da nossa história e do nosso dia a dia e do nosso norte mineiro. Exatamente. Muito obrigado. Isso não é nenhum demérito à população atual, isso faz parte do nosso contexto histórico, que foi trazido pelos escravos. Então, nada difamatório com ninguém, mas sim o que está no contexto histórico encravado. Pessoal, esse trabalho é feito com coração, para a gente continuar mantendo viva as histórias do São Francisco. Quem puder ajudar, aponte o celular para o QR Code aqui. Qualquer quantia é bem-vinda. Muito obrigado, agradeço de coração.